Fala, minha gente, depois de você ter feito aí a leitura da questão, mais uma questão de força de atrito, bem bacana essa questão, tá? Bem, a ideia da questão é a seguinte: a questão está dizendo pra gente que tem um pano que tem um comprimento total de 60 centímetros, está aqui já anotada essa informação, ok? Só que um pedaço do pano, como você observa na figura, está sobre a mesa e um pedaço está fora dela. O que vai acontecer é que esse pedaço que está fora da mesa, a força peso vai começar a puxar este pedaço do pano com a tendência do pano cair, não é? Só que a questão diz pra gente que o pedaço que está sobre a mesa, devido exatamente ao atrito, não vai escorregar, o pano não vai escorregar, ou seja, o atrito impede que isso aconteça. Porém, uma palavra que é muito importante, que é dita na questão, é que esse pano fica na iminência de se movimentar. E é exatamente pelo fato de ficar na iminência de escorregar, ele não vai escorregar, mas fica na iminência, é que a questão nos dá o coeficiente de atrito estático. Então, olha, o atrito vai ser a força responsável, o FAT, por não deixar o sistema se movimentar, ok? A pergunta da questão é assim: qual é o comprimento do pano que está sobre a mesa, exatamente não permitindo o sistema deslizar, ok? Então é uma questão charmosa sim, bem legal. E aí a primeira coisa que eu fiz para que você possa entender a questão é desenhar a questão de perfil, então desenhar a situação aí que está sendo narrada. Então aí você consegue visualizar que tem a mesa, tem um pedaço do pano que está sobre a mesa, que tem um comprimento L, e tem um pedaço que está fora da mesa, ok? Então veja só, o que a gente vai fazer é tratar esses dois pedaços como se fossem pedaços independentes do pano. Então a gente vai tratar assim, ó, eu vou pegar e vou pintar essa parte aqui, olha, de azul, e vou chamar essa parte aqui que está em cima da mesa de A, ok? Representar pela letra A. E a parte que está fora da mesa eu vou pintar de verde e vou representar pela letra B, ok, pessoal? Para poder ficar mais fácil a gente entender. Então, primeiro passo sempre é fazer o diagrama de forças. Vamos ver as forças que atuam nesses dois pedaços independentes. Então, começando aqui pela parte B, nós temos a força que a Terra faz puxando a parte B para baixo. Tem o peso de B, ok? Existe uma força aqui, olha, vamos chamar essa parte aqui vermelha de uma força de ligação. E aí, como é uma força de ligação no sentido de puxar, eu vou chamar isso aqui de tração, ok? A tração sempre é uma força que está no sentido de puxar. Na parte azul, na parte que eu chamei de A, nós temos o peso de A, nós temos a força de contato com a mesa perpendicular à mesa, que é a força normal. Deixa eu tirar esse L aqui do meio do caminho, tá? Daqui um pouco eu coloco ele de novo, mas você sabe que esse comprimento é o comprimento L. Nós temos a normal aí desse ponto, ok? Como essa parte do pano nem tende a subir, nem tende a descer, então neste momento a normal de A se cancela com o peso de A, ou seja, os dois vão ter o mesmo módulo, afinal de contas, esse pano não tende nem a subir nem a descer, ok? Perceba que paralela à superfície da mesa, nós temos exatamente a força que impede que o pano escorregue. Então, temos aí uma força de atrito atuando na parte A. E aí a força exatamente da ligação, né, puxando, sempre no sentido de puxar, que é a atração. Ok, gente? Então aí eu fiz o diagrama de forças em cada um dos pedaços do pano, ok? Para você poder entender. E aí uma dica que eu daria é você exatamente pegar toda essa situação aí que parece bem confusa e transformá-la numa situação que é muito mais agradável para a gente. Ou seja, é muito mais comum a gente trabalhar com questões que envolvem bloquinhos, não é? Então por isso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou transformar todo esse problema em um problema de bloquinhos, mais ou menos assim. Vê se você entende aí. A situação que foi totalmente desenhada, vou colocar aqui, ó, do lado para você poder comparar, é exatamente como se você tivesse aí bloquinhos A e B, ok? Então veja que as forças que atuam nos bloquinhos são as mesmas forças que eu coloquei exatamente em cada parcela do pano. Tranquilo, minha gente? Bem, então o primeiro passo, diagrama de forças, está feito. O segundo passo é localizar a aceleração. E aí, tranquilo, né? Porque a questão diz pra gente que o corpo não se movimenta, ele está na iminência de se movimentar. Logo, a aceleração vai ser igual a zero para os dois blocos, tranquilo? E agora, o terceiro passo é armar a segunda lei de Newton, que nos garante que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração
só que a aceleração para esse problema foi igual a zero, o corpo ele não está acelerando, logo a força resultante vai ser igual a zero. E aí, como nós temos dois blocos, se a força resultante é igual a zero, pessoal, o que é que significa isso? Quer dizer que uma força não vence outra, ou seja, para o bloco B, olha, para o bloco B, a tração ela não vence o peso, ou seja, a tração ela vai ter o mesmo valor do peso de B, tranquilo? E para o bloco A, também a tração não vence o atrito, logo nós temos que a tração vai ser igual à força de atrito que atua no bloco A. E aí, como essa tração tem o mesmo valor desta tração, então eu posso igualar a força de atrito que atua no bloco A, não é? A força de atrito que atua no bloco A com o peso de B. Eu posso igualar isso com isso, afinal de contas as trações são iguais, né? Então vai ficar que a força de atrito que atua no bloco A vai ser igual ao peso do bloco B. Tranquilo, pessoal? Como é que se calcula a força de atrito? É o produto do coeficiente de atrito estático, porque o corpo está na iminência de se movimentar, vezes a normal que atua em A, que vai ser igual. Como é que se calcula o peso de B? É a massa de B vezes a gravidade, ok? Observe que a gente já tinha concluído que a normal de A equivalia ao peso de A. Então, exatamente no local onde tem a normal de A, eu vou substituir pelo peso de A. Então, vai ficar coeficiente de atrito estático vezes o peso de A é igual a massa de B vezes a gravidade. Tranquilo? E o peso de A gente sabe como é que se calcula, né? O peso de A vai ser a massa do corpo A vezes a aceleração da gravidade, que vai ser igual à massa do corpo B vezes a aceleração da gravidade. Observe que a aceleração da gravidade ela aparece dos dois lados da igualdade. Então eu posso simplificar e aí no final das contas nós temos que o coeficiente de atrito estático vezes a massa de A vai ser igual à massa de B. Pois bem, pessoal, até aqui você observa que eu fiz o problema fazendo tudo o que a gente faz. O diagrama de forças, localizar a aceleração, aplicar a segunda lei de Newton, ok? A chatice da questão, entre aspas, quando eu falo chatice, você sabe que mantendo a tranquilidade a gente consegue chegar onde a gente quer, é a gente saber exatamente quem é a massa de A e a massa de B. Porque como eu estou tratando o pano como sendo dois pedaços distintos, e que eu chamei um de A e que eu chamei um de B, então eu tenho que entender que essa massa do pano total, essa massa total do pano, ok? Que eu não sei quanto vale, é exatamente a massa da parte que eu chamei de A mais a massa da parte que eu chamei de B. E eu tenho que saber quanto é a massa de A e a massa de B para que eu possa resolver o problema, ok, gente? Bem, pessoal, o que a gente sabe é o seguinte, ó. Quanto é a massa total do fio? Eu não sei quanto é a massa total do fio, mas uma coisa eu sei, que essa massa total está distribuída dentro do comprimento total, que é de 60 centímetros. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente vai armar uma regrinha de 3 para que a gente possa determinar quem é a massa da parte que eu chamei de A e determinar a massa da parte que eu chamei de B. Tranquilo? Então fica ligado que eu vou te mostrar como é essa regrinha de 3 aí, tá bom? E aí, pessoal, é o seguinte, olha, a regrinha de 3 que eu falei para vocês é a seguinte: para o comprimento L total, nós temos a massa total, ou seja, se eu levar em consideração todo o comprimento do nosso fio, que a gente sabe que é de 60 centímetros, guardado naquele comprimento, nós temos uma massa que eu não sei quanto vale, mas que eu chamei de uma massa total. E aí, para aquela parte que a gente chamou de A, né, a parte que está sobre a mesa, a gente sabe que o comprimento dessa parte vale Lzinho, que é o que a questão quer saber, nós temos a massa que eu chamei da massa de A. Então, o que vai acontecer é ficar assim, ó, 60 centímetros está para a massa total do fio. Já o comprimento Lzinho está para a massa apenas da parte que está sobre a mesa, que eu chamei de A. E aí, fazendo o produto dos meios igual a produtos extremos, né, nós vamos ter que 60 vezes a massa de A vai ser igual a Lzinho vezes a massa total. E aí, passando 60 para o outro lado da igualdade, nós temos que a massa de A vai ser igual
a L vezes a massa total, dividido por 60. Tranquilo, gente? Pessoal, como a gente sabe que então a massa total seria a massa de A mais a massa da parte que eu chamei de B, então a gente pode dizer que a massa total vai ser igual. A massa de A a gente acabou de encontrar, não é? É igual a L vezes a massa total sobre 60 mais a massa de B. O que é que a gente está fazendo, Diego? Estamos descobrindo quanto é a massa de B. E aí, passando todo esse termo para o outro lado da igualdade, não é? Nós vamos ficar que a massa total menos L vezes a massa total sobre 60, isso é igual à massa de B. Ou seja, acabamos de descobrir que a massa de B vale tudo isso aqui, tá, gente? Não fica com medo, não. Eu sei que quando a gente olha uma coisa dessa, começa a ficar meio preocupado, será que tá indo no caminho certo? Fica tranquilo, vê o que é que vai acontecer agora. E agora a gente vai voltar, não é? Para o que a gente tinha antes, olha. Deixa eu só te mostrar para você poder lembrar. Você lembra que a gente chegou nessa relação aqui, ó, que o coeficiente de atrito estático vezes a massa de A vai ser igual à massa de B. Então, o que a gente vai fazer é exatamente substituir, lembrando que o coeficiente de atrito estático vale 0,5, não é? Como a questão já deu para a gente. Então, vamos fazer agora a substituição para encontrarmos a resposta da questão. Então, agora a gente está aí no quarto passo, não é? Então, indo para o quarto passo, nós vamos ter que, neste quarto passo, o coeficiente de atrito estático vezes a massa, deixa eu só conferir aqui para poder ter certeza, vezes a massa de A é igual à massa de B. Então, vezes a massa de A é igual à massa de B. E aí agora vamos substituir, né? Porque 0,5 vezes a massa de A. Gente, a massa de A você lembra que a gente descobriu aqui, né? É exatamente L vezes a massa total sobre 60. Então vamos botar aqui L vezes a massa total sobre 60, não é? Lembre-se que como aqui só tem multiplicação, eu posso, olha, passar a retinha aqui, ó, também. Está tudo aqui dividido por 60. Vai ser igual a massa de B. E quem é a massa de B? É esse termo que está aqui, olha. A massa total, ok? Menos L vezes a massa total sobre 60. E aí, pessoal, agora vamos brincar um pouquinho com a matemática aí, tá bom? Porque observe que todos os termos da equação são multiplicados pela massa total. Ou seja, eu vou pegar toda essa equação e vou dividir pela massa total. Porque quando eu dividir tudo pela massa total, o que vai acontecer é assim, ó. Vai aparecer uma massa total aqui no denominador, vai aparecer uma massa total aqui no denominador e vai aparecer uma massa total aqui no denominador, olha. Uma massa total aqui, deixa eu botar desse lado. Total aqui. E aí a gente vai poder simplificar, olha. Ok? E quando a gente fizer essa simplificação, vai ficar muito bacana, porque olha o que é que vai acontecer. Vai ficar então assim, ó. 0,5 vezes L sobre 60 é igual, veja lá, massa total dividido por massa total dá 1, né? Menos L sobre 60. E aí também podemos pegar toda essa equação e multiplicar agora por 60, né? Que seria equivalente a tirar o MMC, ok, gente? Quando eu fizer aí a multiplicação todos os termos por 60, vai aparecer um 60 aqui na frente, vai aparecer um 60 vezes 1 aqui na frente, tá? E vai aparecer um 60 aqui, ó, na frente. E aí a gente vai poder simplificar, ok? E aí no final das contas, como é que vai ficar a nossa continha? Agora vai ficar totalmente agradável. Vai ficar então 0,5L é igual a 60 menos L. Esse L passa para o outro lado da igualdade. Vai ficar então meio L mais L é igual a 60. Meio L mais L dá 1L meio, que vai ser igual a 60. Logo, L vai ser igual a
40 centímetros. Ok, minha gente? Então veja, é uma questão que eu sei que traz um pouco de desconforto para algumas pessoas, o fato de aparentemente a questão não dá algumas informações, como por exemplo a massa do pano. Mas aí vem aquela história, não é, minha gente? Quando a questão não te dá uma informação, mantenha tranquilidade, porque você sabe que em algum momento você vai poder simplificar e tornar aí sua questão bem agradável na hora de resolver a questão, ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Bons estudos, um beijo no cérebro e até a próxima.